Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A mensagem de hoje intitula-se Jesus no Tabor, a Transfiguração, e procura esclarecer em 10 perguntas e respostas o que realmente aconteceu, presumivelmente no Monte da Galileia, durante a Transfiguração, em um dos dias mais gloriosos da história do cristianismo. Jesus, como fundador e supremo governante deste planeta, deixou um dia as regiões resplandecentes em que habita nas mais altas esferas da Terra e desceu até nós, aqui na crosta terrestre, para nos trazer a mensagem sublime do seu Evangelho. Para conviver conosco por alguns anos, ele reduziu de forma extraordinária o fulgor de seu glorioso espírito, a fim de não constranger a pequenez de cada um de nós com o esplendor da luz cósmica que ele já alcançou. Mas, no Tabor, ele resolveu mostrar um pequenino lampejo dessa luz, a fim de nos estimular a buscarmos também, em nossa marcha evolutiva, o pico da montanha da perfeição. A mensagem traz como epígrafe 2 lindos versos do poeta Guerra Junqueiro. A luta da verdade, a luta das ideias, é feita nos clarões das grandes epopeias. Harmonizando e complementando entre si as narrativas dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas sobre a transfiguração de Jesus, podemos encontrar um desenvolvimento lógico e esclarecedor dos fatos que se deram naquele dia inesquecível do cristianismo nascente. Vamos ao texto bíblico. 6 dias depois, Jesus chamou a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e resplandecia como o sol. E suas vestes se tornaram alvas como a neve, de uma brancura como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. E eis que lhes apareceram 2 varões cheios de glória, Moisés e Elias, que falavam com Jesus a respeito de sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus 2 companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e a glória dos 2 varões que com ele estavam. Sucedeu que, quando estes se iam afastando de Jesus, Pedro propôs: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas ele não sabia o que dizia, por estarem os 3 aterrorizados. Enquanto assim falava, veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus se aproximou, tocou-os e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo então os olhos, eles a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém falassem do que tinham visto,
até que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dentre os mortos. E eles guardaram segredo do fato, perguntando entre si o que significariam estas palavras, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O formato de perguntas adotado a seguir foi escolhido para facilitar a compreensão do texto, e as respostas têm por fim incentivar os que estudam em profundidade a mensagem do Evangelho a perseverar em seus estudos, porque, como ensinou Jesus, estimulando-nos à busca da verdade, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Primeira pergunta: por que Jesus escolheu a Pedro, Tiago e João, de preferência aos outros discípulos, para a realização desse fenômeno tão especial? Porque, dentre os 12, eles eram os discípulos que apresentavam as disposições mediúnicas mais favoráveis para compreender o fenômeno transcendental que se ia realizar. Segunda pergunta: como se deu a transfiguração de Jesus? Jesus cobriu seu corpo e suas vestes com fluidos luminosos que, com sua poderosa vontade, atraiu do plano espiritual, ou irradiou de si mesmo a fulgurante luz que tinha nascente em sua alma. Para os apóstolos, seu rosto resplandeceu como o sol, cujos raios poderosos os forçaram a baixar os olhos para o chão. O Cristo, porém, não se lhes apresentou no fulgor de sua glória, mas dosou sua luz à claridade que os discípulos, na sua condição de seres humanos, podiam suportar. Terceira pergunta: qual o significado da presença dos profetas Moisés e Elias naquela manifestação? Moisés e Elias viveram antes da era cristã aproximadamente 1.300 anos o primeiro e 900 anos o segundo, e eles haviam profetizado a vinda do Messias. A presença dos dois autenticava, aos olhos dos apóstolos, a missão do Cristo. Para os discípulos, era difícil compreender como o Evangelho se estabeleceria em todo o mundo, conforme a promessa de Jesus, se a vida humana era tão curta para permitir ao Mestre e a seu colegiado apostólico realizar um programa de tamanha envergadura. Ora, Moisés e Elias haviam ambos trabalhado pela regeneração da humanidade e fizeram promessas para o futuro. Dessa forma, a sua presença no Tabor teve por fim demonstrar aos apóstolos como e em que condições eles, apóstolos, continuariam a obra que haviam começado. Assim como Moisés e Elias prometeram a vinda do Messias e voltaram, estando agora ali, a seu lado, assessorando-o em sua missão, Jesus também prometeu a vinda futura do Consolador, e os apóstolos poderiam, mediante o mesmo processo, estar ativos e presentes nesse novo advento. Quarta pergunta: por que Moisés e Elias falaram a Jesus sobre sua saída do mundo, fato que deveria realizar-se em Jerusalém? Isto foi uma apreciação humana registrada exclusivamente por Lucas, que não esteve presente no Tabor. Após a ressurreição do Cristo, ele provavelmente ouviu os fatos narrados pelos 3 discípulos que viram a transfiguração, e deles tirou sua dedução pessoal. João não se referiu ao acontecimento em seu evangelho.
e Pedro tocou nele de forma bastante resumida em sua segunda epístola, sem entrar em pormenores. Tiago nada escreveu sobre o assunto. O estudo atento dos evangelhos comprova que muitas vezes os evangelistas ficavam entregues a seus próprios pensamentos e emitiam impressões particulares sobre acontecimentos que os deixavam aturdidos. Jesus já havia predito, com bastante antecedência, sua ida a Jerusalém, bem como os eventos de sua morte e ressurreição. Nenhum fato novo poderiam acrescentar a isso Moisés e Elias, espíritos de grande luz, mas muito inferiores ao Cristo e que também foram seus emissários em outras épocas. Quinta pergunta: como se explica a sonolência que se abateu sobre os discípulos? Não se trata do sono comum ou natural que ocorre com toda a gente. Era um estado de torpor que os médiuns experimentam quando se produz uma forte manifestação de origem espiritual. Eles foram envolvidos pelos fluidos que os espíritos superiores, encarregados daquela manifestação, lançaram sobre eles, a fim de, obscurecendo suas faculdades materiais e aguçando as faculdades espirituais, os tornarem aptos a ver e ouvir o que ia ocorrer na dimensão espiritual. Sexta pergunta: por que Pedro sugeriu o levantamento de 3 tendas naquele local, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias? As crenças hebraicas a respeito da ressurreição e da reencarnação eram muito elementares e confusas. Pedro acreditava que estava vendo Moisés e Elias ressuscitados em corpos carnais e gostaria que eles permanecessem junto ao Mestre, dando-lhe apoio à sua missão sacrificial. Ao ver que os dois se afastavam, apressou-se a apresentar aquela proposta com esse objetivo. Sétima pergunta: o que realmente significou aquela voz que saiu da nuvem? A nuvem luminosa que os envolveu foi produzida pelos fluidos invisíveis espalhados no ambiente, mas concentrados pela vontade soberana do Cristo e tornados perceptíveis à visão sublimada dos apóstolos. Aquela voz foi decorrência do que é conhecido como fenômeno de voz direta, que ocorre quando os espíritos falam e podem ser ouvidos pelos seres humanos. Aquela voz que, em nome de Deus, veio da nuvem, confirmava perante os discípulos a missão de Jesus como sendo o Messias prometido pelas revelações proféticas do Velho Testamento. Oitava pergunta: por que Jesus proibiu seus discípulos de se reportarem aqueles fatos antes que ele ressuscitasse dentre os mortos? Porque, se eles divulgassem imediatamente aquela visão que acabavam de presenciar, ninguém lhes daria crédito, pondo em risco acontecimentos que seriam de grande importância na consolidação do cristianismo nascente. Era necessário que o testemunho deles em relação ao que se dera no monte fosse aceito pelos homens. Mas isso só seria possível depois de cumprida a missão messiânica e comprovada a ressurreição do Divino Mestre com todos os fatos extraordinários que lhe foram consequentes. Só assim os homens poderiam compreender o vínculo causal e a relação harmoniosa entre os últimos acontecimentos da vida do Cristo e aqueles ocorridos durante a sua missão terrena.
Nona pergunta: qual a finalidade para a história do cristianismo dessa estupenda manifestação espiritual proporcionada por Jesus? A análise meditada dos evangelhos e luarizada pela doutrina do Consolador permite-nos concluir que Jesus tinha, em princípio, 4 objetivos. Primeiro, revelar em parte a seus discípulos a grandeza de sua elevação espiritual, com o propósito de lhes firmar a fé. Segundo, afirmar perante eles a importância de sua missão como Cristo, o Filho de Deus. Terceiro, estabelecer, sob um véu que seria levantado mais tarde pela terceira revelação, as promessas do Messias quanto à futura manifestação do Consolador. E quarto, permitir a seus apóstolos, em face daquela visão, vislumbrarem a glória da vida espiritual que eles tanto ambicionavam e que lhes estava reservada no porvir. 10ª e última pergunta: que conclusão podemos tirar hoje daquele maravilhoso fenômeno ocorrido no Tabor? Podemos alinhavar principalmente 2 conclusões. Primeira, a de que a morte não existe, porque Moisés e Elias estavam ali no monte, vivos e atuantes, dialogando com Jesus, o que não seria possível se a morte reduzisse o ser pensante a nada, como querem os materialistas, ou mantivesse as almas adormecidas e inertes até o dia do juízo, como creem equivocadamente algumas correntes religiosas. E segunda, a de que a comunicação entre os chamados mortos e os vivos é uma lei natural, abençoada por Deus, como se ouviu da voz procedente da nuvem, e aprovada por Jesus em seu diálogo com os 2 grandes vultos da Bíblia hebraica. Jesus desautorizava, assim, a antiga e tão desgastada proibição de Moisés ao povo hebreu de se comunicar com os chamados mortos, e estabelecia um novo parâmetro no intercâmbio da nossa humanidade sombria com as entidades luminosas ou não do mundo espiritual. Parâmetro este que foi adotado pioneira e vanguardeiramente pelo Espiritismo cristão, solidamente estabelecido no mundo pela visão cósmica e o gênio irrivalizável de Allan Kardec. Jesus no Tabor, a transfiguração. Certa vez, Jesus disse aos fariseus, aos apóstolos e à multidão: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Bastaria esta passagem para demonstrar o quanto é excepcional a figura do Cristo em comparação conosco, os habitantes da crosta terrestre. É o que diz também sua voz, mentor espiritual de Pietro Baldi, na mensagem do perdão, reproduzindo as palavras de Jesus. Abre aspas. Minha poderosa mão firma o destino dos mundos e, no entanto, sabe descer até a mais humilde criancinha para lhe deter carinhosamente o pranto. Essa é a minha verdadeira grandeza. Ó vós, seres tímidos, que me admirais no ímpeto da tempestade, admirai-me antes no poder que tenho de fazer-me humilde para vós, no saber descer do meu elevado reino à vossa treva. Admirai-me nessa força imensa que possuo de constranger meu poder, reduzindo-o a uma fraqueza que me torna semelhante a vós. Fecha as aspas. Esse é o Cristo que nos ama e trabalha desde a fundação deste planeta pela nossa regeneração e salvação.
Eu aprecio demais esse tipo de mensagem e fico comovido com a dureza de coração da humanidade que oferece tanta resistência para converter-se a esse amor. Espero que vocês também entendam assim e tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.